Olá amigos, eu sou o Thiago Viegas, você está no Anglocast e hoje eu estou dividindo a mesa aqui com um time de peso, começando pela Fernanda e o Christian, tudo bem? Boa tarde famílias Anglo, é um prazer estarmos aqui no nosso segundo podcast. Então hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito descontraído com o nosso time aqui. Tudo bem contigo? Só dá um oi. Hoje, então, como a Fernanda falou, segundo podcast, nós vamos ter aqui revelações, vamos ter várias... temos duas celebridades aqui do Colégio Anglo que nós vamos estar entrevistando, e aí vai ser uma coisa muito divertida, muito legal. Vamos lá, então, para mais um podcast. Passo a bola aqui para o Thiago. Com certeza, nós estamos aqui na presença de Marcelo e Vanessa Leone, que são coordenadores de esporte da Rede Anglo. E para começar, meus amigos, eu quero já deixar uma pergunta para vocês. Qual a importância do esporte na formação acadêmica? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Galerinha que tá aí assistindo a gente. Primeiro, um prazer estar aqui pela primeira vez. Vamos lá. A importância do esporte na educação, porque estamos falando de escola. Então, ela vai muito além das quadras, muito além de saber perder ou ganhar, mas a gente acaba formando cidadãos dentro de quadra, dentro das brincadeiras, que todas têm objetivo, saber perder, saber ganhar, frustrações, vitórias, comemoração e, acima de tudo, né, de a gente estar inserindo uma vida saudável, que eles tenham muita saúde, enfim, é tudo de bom. Com certeza. E aí, Marcelo? Qualidade de vida, né? Com que os alunos possam estar praticando os esportes e levando isso para a sua vida e futuramente crescer no que eles escolherem na vida deles. Com certeza, eu acho que todo mundo que passou pelo período escolar teve o esporte na sua formação, né? E o esporte ele tem esse poder de trazer vários benefícios, não somente para a saúde, mas a questão, né, de disciplina, de comprometimento, de senso de equipe. Eu acho que vai muito além da questão de uma competição, da questão de uma modalidade. São lições de vida que se aprende com o esporte, né? Sim, com certeza. Essa questão de trabalho em grupo, principalmente, porque hoje em dia, poucas profissões você acaba ficando no mundo muito excluído, sozinho. Hoje em dia é muito importante saber trabalhar em grupo. E o esporte incrivelmente proporciona isso. Porque você tem que saber lidar com a sua equipe, com o seu técnico, com o seu professor. Então, eles aprendem a partilhar, eles aprendem que sozinhos a gente não consegue, que você depende do outro para ter um objetivo, para ter um resultado. Então, o esporte vai muito além disso, né? Inclusive, criar amizades, né, Marcelo? A gente tem aí as nossas equipes que são amigos hoje fora de quadra, não somente dentro. Então, tudo vai além das quadras, né? Tudo se forma uma família, né? A gente vai como alunos, atletas e acaba virando família. Eles não só dentro da escola, como fora da escola, eles compartilham a nossa casa, fazem final de semana, praia com a gente, sai todo mundo junto. Vira uma família mesmo. Realmente, o esporte ele proporciona isso, né? São grandes vínculos de amizade, tu acaba dividindo ali o dia a dia, os treinamentos e acaba passando até um pouco a questão do esporte em si, da competição, para algo que a gente leva para a vida, né? Mas como é que começou essa história de vocês aí no esporte da Rede Anglo, Rede Sul aqui? Nossa, isso faz tempo. Pelo menos a galerinha aí que acompanha a Prof, né? Há 10 anos atrás, tudo começou. Então, comecei trabalhando com os pequenos, que é a sede hoje ali da 904, que é o Anglo Future. Isso. Então, a gente começou ali. E quando a gente começou, que eu comecei a trabalhar nessa escola, nessa unidade, eu descobri que na cidade trabalhavam os jogos que seriam o Jabequinho. E aí eu fui atrás, porque na época eu não estava trabalhando na rede escolar. Falei, não, é isso que eu quero, que os alunos tenham algo e um objetivo em mente. Então, eu comecei levando uma turminha e fomos apenas com um time. Então, a gente foi com o time de handebol masculino e nós ganhamos, ficamos em primeiro lugar. No segundo ano, eu fui com 3 equipes, ganhamos com as 3 equipes. Aí, no terceiro ano, eu falei, não, eu quero ir
com todo mundo junto, vamos lutar, vamos com todos os esportes, porque tem os esportes individuais, os coletivos, e a gente acabou ganhando o Gebequinho também em primeiro lugar. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar com os grandes. Então, não era mais o Gebequinho, fomos agora para a competição do Gebec. E o Gebec já era um pouco mais difícil, porque nós tínhamos o Gebec infantil e o juvenil. Aí, nós começamos o nosso trabalho de formiguinha. Então, a cada ano, o trabalho foi melhorando, não conseguimos o resultado de primeiro lugar, mas ficamos numa classificação bem atrás nesse primeiro momento. Depois do próximo ano ficamos em segundo lugar, mas sempre com aquele objetivo de vencer, até que esse ano nós ganhamos o Gebec Juvenil, que aconteceu. Ainda temos pela frente o Gebec infantil e ainda temos pela frente o Gebequinho. Mas esse sonho foi construído há 10 anos. Então eu falo assim, os sonhos não vêm de primeira mão. A gente tem que ter muito trabalho, tem que ter a parceria da escola. Hoje nós temos, meu Deus, esses parceiros incríveis na nossa vida, que estão acompanhando a gente de perto. Esse ano eles estão com a gente em tudo, inclusive dentro das quadras, né, Fê? Conta um pouquinho como é que foi a experiência esse ano, Fê. Ai, foi ótimo. Eu fui assistir um jogo, né, numa escola aqui do nosso município. E foi muito legal, assim, né, poder acompanhar ali as meninas jogando contra outras escolas, né, e aí tu vê a torcida era dos próprios alunos da escola, né, dessa escola que a gente foi, e aí eu vi, assim, que em vez deles gritarem o nome das outras escolas, eles gritavam o nosso nome, né, embora eles eram dessa escola do município. Então, e também ver toda a garra do time ali é algo que foi, assim, muito marcante, né, todos os jogos são assim. Eles entram com muita garra, eles nem pensam que a vitória não é uma opção. Então, embora tenha os desafios, né, e perder também faz parte. Então, foi muito legal, assim, foi muito divertido, né, gritar junto com a torcida, né, celebrar, porque nesse jogo ali do Gebec, né, a gente... era uma final e elas ganharam a final, então foi muito legal, assim, né, Vanessa? E é o que a Vanessa falou, né, isso é algo que vem sendo construído há muitos anos. A gente tem alunos que começaram com a gente lá na educação infantil e hoje são atletas, né? E isso para nós é muito gratificante, tu vê esse resultado, né? E essas conquistas deles, porque eles conquistam dentro e fora de quadra também, não só o resultado de um jogo, mas um resultado acadêmico, né? As lições de vida que a gente vai vendo ali, que eles vão celebrando, porque é o que a Vanessa falou, o time ele não ganha sozinho, né? Não é uma pessoa que está ali competindo, tem que ter uma sinergia ali, né? Dentro de quadra. Então isso é muito bom, poder acompanhar esses alunos na vida acadêmica deles, né? Acompanhar essas famílias e ver os pais também, né, no jogo lá do JESC, as famílias todas foram torcer, então isso é muito bom, poder fazer parte de tudo isso. Né, Vanessa? A Fê já deu uma introduçãozinha, porque assim, eu estava falando a nível de município, que são as competições do Gebec. Mas assim, claro que é um sonho ganhar dentro da cidade, sim, mas a gente tem um sonho pessoal de professor. Nós sempre sonhamos em ganhar o JESC, que é o estadual. E esse sonho surgiu, aí o Marcelo já estava na escola, né, Marcelo? Sim, estava na escola, faz uns 4 anos atrás. O nosso filho, depois da pandemia, começou a jogar vôlei, e através dele acendeu uma chamazinha do vôlei, né, em questão de equipe para a escola. Sim. Como ele jogava vôlei, tinha mais 2 meninos que jogavam também, nós achamos assim, agora eu acho que chegou a hora de ir para um JESC, que é um campeonato estadual, Jogos Escolares Estadual. E assim, conversamos com a Associação de Vôlei de Balneário Camboriú, abrimos as portas também para uns alunos virem a participar da escola e interagir com a escola, integrar a escola, e fizemos o time, né, junto com a associação, treinamos esse time e fomos até a final, né? Não ganhamos nesse ano, ficamos em segundo colocado, mas foi surpreendente, né? O primeiro ano já chegar no segundo colocado do estado. E isso acendeu uma chama maior ainda. E foi durando aí mais 3 anos, e esse 4º ano aí consagramos algumas vitórias, né? Tivemos
3 vitórias, né? Vou deixar a Vanessa falar um pouquinho das vitórias agora. Sim, foi um ano, na verdade está sendo, né? Estamos no meio do ano ainda, mas foi um ano de muita conquista, de muita celebração, porque eu falo assim que é um sonho da escola, sim, mas era um sonho pessoal também. Então esse sonho veio com o nosso filho junto, sim, que veio do vôlei, mas o que eu quero dizer assim que esse sonho, temos os atletas de fora, que não eram alunos nossos, que hoje são, então são das associações, temos a parceria com o handebol, temos a parceria com o vôlei, mas o nosso time se integra a alunos, como a Fernanda falou, com alunos que são alunos ângulo desde bebê. Então, esses alunos, nós vimos o potencial deles, apresentamos também o esporte dentro de Balneário Camboriú, eles representam hoje a cidade, então o incentivo nosso de ter esse olhar para os nossos alunos. Sim. Então, eles crescem hoje já dentro da escola sabendo que vão vir jogos pela frente da cidade, que eles, se eles forem bons, a gente vai encaminhar para os centros esportivos, para treinamento além da escola e que eles vão estar voando alto. Nós temos aluno hoje que estão jogando na seleção brasileira. Eu até estava falando com o Marcelo ali em off, né, que vocês têm essa parceria, né, com essas associações, o que é muito importante, tal qual a formação, tu já tem um encaminhamento para um estágio, para uma empresa, também na parte esportiva tu já tem um direcionamento, né, porque isso dá muito mais seriedade, né, para a modalidade, o aluno sendo assim, nossa, eu tenho a possibilidade de já sair daqui encaminhado, se eu for bom, a um clube, né, uma associação, já participar, né, de um meio profissional, de ser isso já o meu meio de vida, né? Mas, pô, começar já no primeiro ano, chegando na final, já é muito acima das expectativas, então já é um excelente trabalho, já começou um trabalho vencedor ali, e eu acho que é muito importante também o papel da visão da escola, né, de incentivar isso, porque nós vemos, por exemplo, no Brasil, a gente é um país gigantesco e poderíamos ser uma potência no esporte, né, tal como é os Estados Unidos, China e diversos outros países que também são grandes e têm essa diversidade, mas muitas vezes falta um incentivo, o apoio, o olhar, porque é muito fácil tu olhar para um campeão e aplaudir ele, nossa, e cobrar dele, mas enquanto ele não era ninguém, quando ele estava lá jogado, quem fez a formação, ou principalmente quem é que descobriu o talento ou a aptidão daquela pessoa para uma determinada modalidade esportiva? Então é muito importante esse olhar e a escola faz um papel fundamental de ser, né, esse apoio, de ter essa estrutura, esse suporte, porque não adianta, né, nós temos os talentos, não adianta a gente ter os profissionais que têm a visão, se nós não temos uma estrutura que consiga impulsionar e tornar isso tudo real, né? Queria saber um pouquinho do Christian, da Fernanda, como é que é para vocês essa visão, esse sonho de trazer, né, à tona esses projetos e ver o resultado nisso, né, a felicidade dos jovens e daqui a pouco vocês serem parte de um novo movimento, daqui a pouco vocês estão vendo campeões que foram formados através da escola, através desses programas. Esse é o objetivo, né? Formar realmente esse cidadão que vá muito longe, né? A gente tem vários ali atletas que têm um potencial gigantesco, então realmente é olhar isso e promover isso, né? Fazer com que eles alcancem esses objetivos, né? Então o nosso papel, a nossa visão é essa, é de olhar para esse atleta, ver o potencial dele, né? E investir nele, fazer com que ele acredite, né? Que ele vai alcançar. Então a escola faz um papel fundamental nisso aí. Né? Tem um caso aqui que quando eles estavam falando, eu comecei a me lembrar do Matheus, né? Bertolo. Hoje ele é jogador do Grêmio, né? Apesar de eu ser colorado, ok, tá tudo certo. Somos dois. Mas ele é jogador do Grêmio e ele saiu dali da escola. Ele foi o Marcelo e a Vanessa que identificaram, foi a Vanessa que identificou nele, né? O potencial de atleta, né? E tudo mais. O menino ganhou jiu-jitsu 7 vezes campeão do mundo. Nossa. Né? Então não era, olha só, ganhou jiu-jitsu 7 vezes do mundo. Hoje é jogador de futebol. Né? São 2 esportes diferentes. O guri tem uma aptidão para o esporte e aí o cara vai ficar focado lá na matemática com esse cara, pegando no pé dele. Sim. Não, vamos incentivar no que ele é bom e vamos potencializar isso vezes, né? Botar a potência, não é vezes, é potência mesmo. É potencializar ao máximo. Mas a Vanessa vai contar um pouco dessa história aí também. Não, Matheus, meu Deus, começou lá quando a escola ainda não era hoje a dimensão que a gente tem. O Matheus sempre foi incrível. Aliás, beijo, Matheus. E o Matheus, hoje tem o Thiago, que é meu aluno, que também é incrível. O Thiago joga muito.
Tá seguindo o caminho Tá também, seguindo né? o caminho Dos também. esportes. Dos esportes. Tem uma família incrível que também tem essa parceria, porque a família tem que ter essa parceria com a escola. Então, são pais que sempre estão em contato com a gente. Mas o Matheus sempre foi bem e vinha, perguntava pra gente. E a gente, não, vai mesmo, tu tem que ir, vai atrás do teu sonho, busca isso. Hoje, realmente, meu Deus, o Matheus tá voando, continua, que a gente sabe que tem bastante chão pela frente. Mas eu digo assim, ó, e ainda quando vem para Balneário, faz questão de ir lá na escola, dar um abraço, dizer que saudades, prof, obrigado por tudo, por sempre acreditar em mim. Então é uma construção. Aí eu falo assim, a gente não forma só atletas, a gente está formando cidadão para o mundo. A gente transforma a vida das pessoas. E isso com a ajuda da escola é em relação à educação, é eles terem uma escola boa, um ambiente bom. Temos atletas de fora que vêm também, não somente os nossos. Então ter esse apoio. E o que a gente fala também para os atletas? Porque assim, ó, a idade escolar, às vezes muitos querem ser atletas. Mas, de repente, quando eles crescerem um pouco mais, nem todos vão conseguir seguir. Exatamente. Mas se eles têm uma estrutura boa, uma escola boa, que é o que eles estão oportunizando hoje, eles podem fazer uma boa faculdade. Porque eles estão tendo um ensino de qualidade. Eles podem estudar, eles podem pensar em outras coisas para fazer da vida. Então, essa parceria é incrível. Porque tanto você pode ver o talento de um aluno normal e ele ser um grande campeão, mas ele também pode ser um campeão agora e querer ser um professor mais tarde, ele querer ser um médico, ele querer fazer odontologia, enfim, ele pode escolher, porque ele está tendo a oportunidade de um estudo bom também. Porque Tá tendo a oportunidade de um dos melhores estudos do país, né? Sim. Então as portas ficam abertas para a escolha dele. Basta que ele use essa ferramenta, né, para ter o aprendizado realmente, né, que a gente proporciona. E aí as portas para qualquer aluno. Tu falou do teu filho que tu queres o ITA para ele. Esse material, esse sistema proporciona isso. Sim. Né? Então se ele realmente focar agora a partir de ele estar no primeiro ano e focar, né, do primeiro até o terceirão, saiu do terceiro ele passa. A gente já tem aluno do segundo ano, do primeiro que passou em medicina. Então, que já estão conosco há algum tempo, né? Então eles já vêm sendo preparados para isso. Tá, então é o que ela está falando aqui. Agora eu passo aqui de novo para Vanessa e quero fazer uma pergunta, né? Que ela começou uma história ali, a Fernanda começou a história, e aí eu me lembrei também de uma história que elas contaram nesse último campeonato que teve, que a Fernanda foi lá visitar e tudo mais, né? Os alunos estavam gritando o nome da nossa escola, que não eram da nossa escola, e aí que história foi essa, Vanessa? Que Sim, a aluna veio foi perguntar para ti se ela pode também sonhar? Como é que é a história? Foi a minha pergunta, porque nós estávamos com um professor que também trabalha com a gente, e as crianças eram pequenininhas que estavam torcendo. E as crianças vieram e eu achei lindo a pergunta que elas fizeram. Ela chegou pro prof, que é um prof bem grandão, alto, e cutucou na blusa dele e falou bem assim, a gente pode sonhar? E aí ele não entendeu, ele falou assim, o quê? Daí ela falou assim, a gente pode sonhar? Daí ele falou, desculpa, eu não tô entendendo. Eu falei assim, a gente pode sonhar dele, mas sonhar com o quê? A gente pode sonhar em jogar handebol e a gente ser aluno do ângulo? Então, olha os sonhos das crianças. Sim. Então, o sonho da criança de querer jogar e de querer estar dentro da nossa escola. Então, são essas coisas, eu digo assim, ó, que às vezes, lógico, a gente fica muito feliz com as grandiosidades, mas as pequenas coisas fazem disso, meu Deus, a gente acreditar cada vez mais que a gente está fazendo certo. Com certeza, quando ainda mais que uma criança, né, ela sempre tem um julgamento sincero, é o único julgamento sincero que tu vai encontrar na vida, um julgamento de uma criança, e ela ver isso, né, se identificar, sonhar, é porque ela relaciona aquilo como uma oportunidade para a vida dela, como algo melhor, algo que pode mudar a história da vida dela, e é muito interessante porque duas coisas podem mudar a história da vida de uma pessoa, é o esporte e a educação. E vocês conseguem unir ela com maestria, e são índices impressionantes, por exemplo, do Matheus, multicampeão. Quando vocês falaram dele, eu pensei assim, tá, mas qual é que é a relação dele com o Grêmio, porque foi campeão de artes marciais. Imagina, campeão de artes marciais, jogador de futebol profissional, os índices acadêmicos também, né, ter alunos do segundo ano passando em medicina em grandes instituições, então realmente mostra, são provas, né, de que o trabalho está sendo muito bem executado. E uma coisa que eu acho interessante para a rede, e sem ficar aqui, né, de passando pano, porque a gente não é de fazer isso,
mas é de ver como as pessoas têm um carinho. Todo mundo que faz parte ou já fez tem algo carinhoso, algo positivo para falar. E isso se reflete na maneira com que os profissionais trabalham, né? Porque quando tu tem pessoas apaixonadas pelo que fazem, que têm esse propósito, que têm esse dom e elas estão felizes, estão todas em sintonia em torno daquilo, tudo acontece, né? Tudo flui, tudo é consequência. E é muito importante esse impacto, né, que está se causando para a sociedade e como se pode transformar vidas e mudar futuros através dessas ações, né? Sim, Thiago, na verdade, só ressaltando aqui, senão é capaz dele até ficar chateado comigo. A gente falou muito do Matheus em esporte, mas lembrando que o Matheus foi aluno ângulo desde pequeno e era o melhor aluno da sala. Então, assim, conciliando que nem sempre, que às vezes reflete isso do atleta não ser bom aluno. E isso não é sempre uma exceção. Nós temos bons atletas e que são bons alunos também em nota, enfim, fora o comportamento, em lição de vida. Mas só lembrando isso do Matheus. Mas quando você falou sobre equipe, eu vejo assim, tivemos várias pessoas que passaram pela nossa equipe, principalmente de esporte ali, de educação física, mas eu vejo que esse ano nós estamos com um time maravilhoso. Temos uma equipe incrível dentro da escola. Os professores estavam extremamente felizes e satisfeitos. Todos parceiros. Nós, assim, nos ajudamos em tudo. Tipo, dá algo errado. Não, ninguém fica em cima daquele professor incomodando ou cobrando. Não, a gente se ajuda como uma equipe de verdade. Então, assim, a gente teve uma reunião. Que dia que foi a reunião? Foi agora, antes de ontem? Quinta-feira. Quarta-feira, com a equipe para falar dos próximos eventos, porque a gente também não trabalha só com os esportes, né? A gente tem todos os eventos. Dia dos Pais, festa cultural, e assim vai, e não para. E a equipe toda muito feliz de estar participando. Eu ainda comentei, porque a gente divide esses outros eventos em trabalhar de manhã ou de tarde. E a minha equipe do Marcelo, vou dar um salve para os meus colegas de trabalho, que são incríveis. Todos eles falaram, não, mas isso você não tem que se preocupar com a gente. Deu olho e falei, não, é porque a gente fica o dia todo. E o que eles falaram pra gente? Não. Vamos ficar todos juntos. Vamos ficar todos juntos o dia todo. Então, assim, isso é uma família. É. Esse é o resultado. Família, Tudo... Isso não tem preço, né? Não. Desculpa te cortar. Não. Isso não tem preço, são coisas que não é palpável, né? Não dá para mensurar, né? Então, ouvir isso, né? Não porque a Vanessa tá aqui do meu lado que ela vai falar isso, é porque ela vive isso, né? Porque nós vivemos isso, isso não é um status, isso é uma verdade, né? Impressa, assim como os nossos valores. Assim como tu falou ali, né? Que é uma transformação. Sim, a gente sabe, né? Que na nossa missão, na nossa visão, nos nossos norteadores, o nosso objetivo é esse. É transformação de vidas, né? Através de um ensino de qualidade, pautado, né, nas verdades cristãs. E isso daí é um princípio, é uma virtude, né? De tu ter, não é um colega, é um amigo, né? É uma pessoa que tá ali, que tá caminhando contigo, que tu não precisa, pelo amor de Deus, vou te pagar uma hora extra. Né? Não é questão de valor, de dinheiro. Não é questão de valor, de financeiro, de tu receber uma hora extra ou não. É de tu estar ali presente, de tu, né, se ajudar. É dessa parceria, e isso a gente vê não só na nossa equipe, mas também nos nossos alunos. Porque é uma coisa que a gente vive, então a gente é um espelho, né? Os nossos filhos, eu tenho 2 filhos, os meus filhos, eles não vão ser muito diferentes daquilo que eu sou, daquilo que eu carrego, por causa do ambiente, né? Então, o ambiente que a gente tem gerado é esse ambiente, né? Esse ambiente de um ajudar o outro, é um ambiente de tu andar a segunda milha, é um ambiente, né, de tu cobrir o outro na oração, de tu... Poxa, hoje até de manhã eu falei, Vanessa, o que aconteceu? Tu tá com um semblante diferente. Eu falei pra ela, né? Então assim, depois eu te falo, porque a gente tava nos bastidores lá do evento que a gente vai ter do Dia dos Pais, né? Então, essas coisas, né? E isso é o que a gente quer para os nossos alunos, essa transformação, e isso acontece lá na educação infantil, né? O esporte, ele permeia também todas as áreas da nossa escola, assim como, né? Assim como vocês também, né? Não ficam, não é só lá dentro da quadra, não, né? É em tudo, é dentro da sala com os outros professores,
né, ajudando os outros professores, fazendo uma dinâmica, auxiliando às vezes, um professor lá de matemática que pensou em fazer uma coisa diferente, né, nos eventos que a gente tem, porque os eventos para nós também são importantes, porque a gente traz muito as famílias, né, para dentro da escola, e é isso que a gente quer cada vez mais pais, mais parceiros, mais presentes, porque a gente sabe da importância da família, né, e aí isso a gente tem desde lá da educação infantil, né, onde a gente também tem um time maravilhoso, né, a gente tem uma professora em especial, que ela é ex-atleta de ginástica olímpica, né, que trabalhou num renomado clube lá no Rio Grande do Sul, na Sojipe, né, Lise, beijo, Lise. Então a gente tem pessoas muito especiais, né, em todas as áreas dentro da escola, e isso que faz a diferença em sala de aula, que faz a diferença, né, para os nossos alunos. É esse time todo. Porque trabalham com amor. Eu falo isso assim, ó, a gente tem que trabalhar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente sonha junto, porque eu acho que o sonho não pode ser feito sozinho. Não adianta eu e o Marcelo a gente querer ganhar e ter mais vitórias pela frente, sendo que eu não tenho meus companheiros de trabalho ou a escola não estar apoiando. Então eu acho assim, ó, que esse ano muitas coisas vão se fechando assim. Eu acredito muito em Deus e eu acho que tinha que estar numa sincronia para que esses resultados viessem à tona. De repente não aconteceu antes porque a gente não estava tão sincronizado. Porque é o primeiro ano onde eles, eu digo, né, que estão acima de toda a escola, que hoje estão na liderança, hoje eles pegaram na nossa mão esse ano e falaram, não, vamos junto com vocês. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Então eu digo que não é um mérito só nosso, porque eles também acreditaram no nosso trabalho e eles estão juntos, estão vivendo hoje o que a gente vive com todas as dificuldades, porque a gente não vive só de glórias, né? Isso que eu falo, são transformações dos alunos. E a gente está trabalhando com crianças e adolescentes. Que num dia eles amanhecem sorrindo, no outro dia eles estão chorando e a gente tem que levantar eles. Numa hora que tu tá num jogo, onde um monte de time foi desclassificado e tá indo embora para casa chorando. E de repente tu entra num quarto, tem uma mulherada chorando, porque daí não sabe o que faz. E aqueles hormônios a mil. E de repente a gente tem que parar e conversar uns 40 minutos e fazer eles voltarem. Meu Deus, vocês estão numa final, é amanhã. Quantos queriam estar aqui no lugar de vocês? Vamos lá e puxar para cima e fazer a nossa oração de toda noite, né, meninas? Porque eu falo assim, sem Deus a gente não é ninguém. A gente não fala sobre religião, mas é sobre fé. Então a gente faz a nossa oração, a gente ora, a gente reza. E o mais lindo, porque quando elas vão para outros lugares que não são da escola, antes de dormir, elas chegam a me ligar. Prof, reza com a gente, ou prof, a gente vai fazer a oração juntas. Então, assim, isso é ensinamento de vida. Isso é a sementinha que eu queria plantar no coração deles também. Porque a gente tá ali como suporte. A gente acaba sendo pai, mãe, psicólogo, terapeuta, tudo junto. E isso é muito gratificante. Com certeza. O jovem, né, ele sempre busca um modelo para ser seguido, uma referência, né? E ter esse papel de referência com valores cristãos, nós só estamos passando virtude para eles, né? Isso daí com certeza vai fazer toda a diferença da vida deles, sendo eles atletas ou não, ou qualquer caminho que eles vão seguir na vida, eles vão seguir um caminho de retidão, né? E vão poder ter essa paz de espírito que só Cristo pode trazer. Mas Marcelo, como é que funciona essa questão do incentivo ao aluno, né? Tem as associações, como é que vocês identificam os talentos e fazem essa gestão, esse encaminhamento, como é que funciona? Bom, da escola, então a gente vai escolhendo os melhores atletas, aí vai referenciando quem, esse é pro vôlei, esse é pro futsal, e a gente vai encaminhando para as associações, né? Para as fundações municipais de esporte, junto com as associações. E, contrapartida, eles também têm os atletas. E a gente faz essa ação social de dar essas bolsas atletas também, né? Então, com isso, a gente consegue trazer o atleta que hoje estuda numa escola municipal, vir estudar na escola Anglo, né? Uma escola de renome e com uma qualidade de ensino superior. Que, como a Vanessa falou anteriormente, a gente não sabe se eles vão se tornar um atleta profissional. Mas a qualidade de ensino e estudo vai tornar que ele pode ser uma pessoa melhor. Pode ser um médico, um professor, um advogado, isso ninguém tira dele. Então a gente faz essa parceria, com isso eles vêm jogar na escola, né? E vamos formando os times. E esse ano nós fomos campeões do JESC, né? No vôlei
de 15 a 17 masculino, né, que foi aquele sonho que eu te falei, que nós tivemos há 4 anos atrás, juntamente com meu filho, e hoje somos campeões estadual e vamos defender o ângulo no brasileiro, né? Então, em setembro, nós também vamos para Brasília, juntamente com o handebol feminino também de 15 a 17, juvenil, né? Então, são os 2 títulos que nós conseguimos em São Miguel do Oeste, né, na fase estadual. Como a Vanessa falou, é uma coisa que é difícil. Nós no vôlei fomos ganhando, o handebol foi ganhando e o futsal, infelizmente, ele ficou nas partes de finais. Quantas escolas eram mesmo? Ai, Competindo no Vanessa, total? Eu acho que era quase 60 a 80 mil, agora eu não me lembro, mas são todas as escolas do estado. do estado. São todas as escolas do estado, né? Quando chega nessa fase, por exemplo, vôlei, handebol, futsal, coletivo, eles são 16 times. Então, nós estamos entre os 16 times melhores do estado, né? Então, o ganhar, claro que é satisfatório, mas se você ficou em quinto, em quarto, oitavo, você já está entre os 16 melhores do estado. Sim. Então, Dessas 60 mil escolas, Dessas né? 60 mil escolas. Então, cara, é muito orgulho. E esses meninos do futsal, eu tenho que mandar um abraço para eles, estavam lá com a gente, foram torcer para nós depois, mas são eles também, são bons, estão lá, ficaram entre os... Eles ficaram Em oitavo. Não, eles ficaram em 10º. 10º, Em oitavo foram as meninas daí. as meninas depois, que daí tá. E Então, esse aqui foi a nossa fase do 15 a 17. Aí depois... tivemos a dos menores, que é o infantil, né? O infantil nós fomos com 2 equipes também. Na verdade, ao total, foi o ano que a gente mais classificou para a fase estadual. Fomos com 5 equipes esse ano. 3 equipes no juvenil, 2 equipes no infantil e vamos para o brasileiro com 3 equipes. E isso, meu Deus, é surpreendente. Isso, pouquíssimas escolas no Brasil conseguem levar 3 times para um brasileiro. Então, os mais velhos, vamos agora para Brasília, né, Marcelo? Isso, Brasília, dia 19 de setembro, com o handebol feminino e o vôlei. E em outubro, o infantil feminino de handebol também no brasileiro em Uberlândia. Nossa, são resultados impressionantes, né? Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido, e vocês já estão com uma safra vencedora nas mãos aí, né? Que eu tenho certeza que vão render aí bons frutos, e dessa turma, com certeza, alguém será encaminhado, né? Para um futuro no esporte, mas também sabemos que isso não é o mais importante. O mais importante é essa união, né? Toda a conquista que isso traz junto consigo, né? Tanto da parte acadêmica quanto da parte, né, da formação desse grupo, das amizades. Mas olha, são números assim impressionantes. Meu Deus, meninos, vocês são incríveis. E as nossas meninas do infantil ficaram em 8º também. Meninas, vocês foram maravilhosas. E jogamos, assim, bravamente. Foi muito legal. Então, na verdade, todas as nossas 5 equipes tiveram um resultado maravilhoso. Sim. Mas esses 3 indo para o brasileiro é um orgulho, é muito orgulho. E eu falo assim, é uma fonte de inspiração. Porque os nossos pequenininhos, gente, eles pararam, né? A Fernanda estava lá, porque a gente fez uma homenagem para eles. E eles falam muito, é muito aluno, a gente colocou todo mundo na quadra. E quando a gente vai falar sobre os atletas, eles ficam quietinhos. Porque eles se enxergam nesse futuro. Eles se projetam que eles podem estar lá, que eles podem um dia estar ganhando, estar viajando, estar participando. Então, eles representam muitos sonhos uma que estão referência. sendo construídos. Uma referência que fica para os pequenos, né? Eles sonham em querer chegar aonde os maiores estão hoje. Com né? certeza. Professor, quando é que eu posso participar do time, do treino de vôlei? Quando é que eu posso participar do treino de handebol? Falei, gente, calma, já vai começar o Rebequinho, já vamos fazer essa equipe, já estamos montando, gente, já vai sair o treinamento pro Rebequinho. Semana que vem, tá no forninho. Semana que vem já tá saindo para vocês. Então eles se tornam referência. Não só no esporte, né? Em tudo, que eles querem ser igual a eles. Porque eles acham fantástico.
E assim nós vamos aumentando nosso time, cada vez mais. A gente tem que, na verdade, ter esse incentivo para os pequenininhos, como a Fernanda falou. Temos as profs de educação infantil nossa, que trabalham muito bem. E quando eles entram no Fundamental 1, além da educação física, das aulas extras curriculares que a gente tem, a gente começa a fazer os interclasses com eles. De queimada, de futsal, com medalhinha feita pelas profs no peito, para já ir incentivando eles a essa participação. Porque eles aprendem muito. Tanto, eu falo assim, às vezes aprende mais até na derrota do que na vitória. Mas eles se tornam seguros, que é o que o Christian falou. Eles começam a entender que eles não precisam fazer um escândalo, ou chorar, ou gritar, ou se desesperar. Porque eles vão ter de novo, eles vão entender que eles vão treinar. É um controle, é um autocontrole. Então o esporte ajuda muito nisso. Na verdade é muito importante a pessoa entender o real significado do esporte, né? Principalmente no Brasil, que às vezes é pouco valorizado o segundo, o terceiro lugar, o oitavo lugar, o 10º lugar. E daí tu pensa, tá, mas eu tô avaliando em quê? Olha quantos participantes tem. Acabou com o 8º lugar, é um resultado muito notório. Sim. E somente quem está ali no dia a dia se sacrificando, treinando, evoluindo. E às vezes a pessoa olha assim, não ganhou, não foi o primeiro. Mas não se trata sobre isso, se trata sobre vencer os teus próprios limites, né? Cada dia estar melhor, Todos cada os dia dias. buscar a resiliência. E todos os grandes campeões são pessoas que não nasceram ganhando. São pessoas que sempre foram resilientes, sempre tiveram aquele espírito, né, de melhorar, de se dedicar cada vez mais e conquistar naturalmente seus objetivos, até porque a conquista é resultado de trabalho. Enquanto tu está trabalhando, a conquista naturalmente uma hora ela vem, né? Então, só para deixar esse registro que eu acho que é muito importante as pessoas começarem a valorizar, né, todo o incentivo, toda a colocação, todo o trabalho de quem está fazendo. É muito gratificante ter, né, os campeões representando, mas todos aqueles que participam, todos aqueles que estão lá se dedicando merecem aplausos e merecem também muito respeito e muito apoio. Falando um pouquinho sobre o processo, né? Como é que vocês trabalham a formação desses jovens, né, no que diz respeito ali às modalidades esportivas? Então, hoje nós temos dentro do Colégio EPIC, que seria a Funde 2 e médio, nós temos de manhã as aulas curriculares normais e as aulas de educação física. No período da tarde, nós funcionamos com um integral. Nesse integral, nós temos professores diferenciados. Nós temos um professor de vôlei, que é o Marcelo. Nós temos a professora de handebol, que é a professora Ana Paula. Nós temos o professor de futsal, que é o professor Leon Neto. Nós temos o professor de basquete, que é a professora Fernanda. Isso seria para a parte do integral. Então, todos os alunos que permanecem na escola têm esses esportes a semana toda. Tirando esses esportes, nós temos ainda a parte de treinamento que funciona depois das 5h30. Aí nós temos outras modalidades. Temos o judô com o seu Marcos, temos o xadrez com o professor Daniel, temos a parte de treinamento daí agora com o professor Paulo, que vai começar a semana que vem com a gente com o handebol. Temos com o professor Anderson. Então, nós temos toda a parte de treinamento além do horário do integral. Então, a escola, na verdade, incentiva muito o esporte. E os alunos que vão se destacando, a gente vai encaminhando esses alunos para as fundações, para a associação de balneário. A gente vê que tem potencial, quer treinar mais? Tem aptidão para ir para o handebol. A gente encaminha com um prof para ele começar a treinar na fundação. Porque ele precisa desse complemento para não só participar pela escola, mas representar Balneário Camboriú e seguir em frente, né? Porque, como a gente estava falando, às vezes são sonhos e que a partir dali eles querem ir para frente, né? Realmente é mais um grande diferencial, né, da Rede Ângulo, de estar proporcionando isso, e para os pais é muito bom, né, porque além de tu ter uma ótima formação acadêmica, tu consegue desenvolver essas habilidades no teu filho, e daqui a pouco ele pode ser um grande campeão, um grande esportista aí, que tem aquele potencial escondido que a escola vai ajudar a proporcionar, porque às vezes na correria, os pais não têm condições, né, de levar o filho numa escolinha, de poder ter, até para identificar, né? Daqui a pouco, vou levar uma escolinha de futebol, mas ele é muito bom no handball ou no vôlei, e a escola consegue fazer esse papel e revelar isso e ainda fazer um encaminhamento. Então, é maravilhoso, né? É a união de dois mundos perfeitos, né? Isso é verdade. Eu tinha um atleta nosso, aluno da escola desde bebê, jogava futebol de campo, a vida inteira jogou futebol, e eu levei ele pro vôlei, a Vanessa.
E o pai dele foi com a gente lá, mas ele vai jogar vôlei? Eu falei, vai jogar vôlei. Aí ele foi para a fundação, para a associação de vôlei, e hoje ele joga vôlei. Ele jogou fora a chuteira dele e está jogando vôlei, já foi para a seleção catarinense de vôlei, né? Então, ele estava num esporte que levou ele até aquela base de treinamento, que eu acho que toda criança tem que passar por todos os esportes, não só por um esporte. Então tem que passar vôlei, futsal, fazer tudo que possa ser feito. Numa fase da vida dele, ele vai ter que começar a optar por alguma coisa. E com isso, ele chegou no vôlei. E hoje ele foi para a seleção catarinense, joga vôlei na nossa equipe, foi campeão estadual com a gente, né? Podendo ir para o brasileiro junto com a gente também. E dessa forma foi a descoberta, como tem muitos outros também que foi descoberto dessa forma no ângulo. Então, para participar do treinamento, não são só atletas que vieram para a escola. Dessas aulinhas do integral, a gente vai tirando e puxando para o treinamento. A gente vai direcionando eles para cada modalidade. Então, vai vindo da própria base do ângulo para o treinamento, né? Então isso é o que eles ficam felizes e é o que eles querem almejar, chegar no treinamento. Mas então essa parte de atleta e outra, né, o perder faz parte, né, e você continuar treinando. Mas o mais difícil não é o perder e continuar treinando, é quando você ganha. Se você é campeão, ganhou, agora eu vou relaxar. Eu treino 3 vezes por semana, agora eu vou treinar 2, porque eu já ganhei. Não, é o contrário. Se você treinava 3, você passa a treinar 4 vezes por semana. Você ganhou novamente, treina 5 vezes, porque você tem que estar no máximo, no melhor possível. Tem não dá que para estar parar. sempre subindo a régua. Sempre Né? subindo a régua. É A régua tem que ser sempre. mais A alta. gente tem uma filosofia que não é muito explícita, mas ela se encaixa, né? Que é com Kaizen, que é uma filosofia japonesa de melhoramento constante, que é isso que tu tá falando. Sim. Né? E essa filosofia, ela não é falada, a gente não fala, mas a gente vivencia ela, né? Que é sempre eu quero ser melhor do que ontem, né? Então, hoje sou melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje. Então, essa filosofia, a base seria isso aí, que é o que ele tá falando aí. Com certeza. Eu acho que isso vale para tudo na vida. Por exemplo, eu gosto muito da referência, né, esportiva, competidora do Ayrton Senna. O Ayrton Senna sempre falava que o maior adversário dele, o adversário dele, era ele mesmo, que ele sempre queria se superar e o resto era consequência. Então, acho que isso é muito bom para se carregar na vida, né? Sempre se supere os seus limites. Então, como o professor estava falando, né, se tu treina 3 vezes e já atingiu o teu limite, treina 4. Se tu treina 4 e já atingiu esse limite, treina 5. E tu sempre vai estar em grande performance se tu estiver se superando. Sim, é que tende, né, a alcançar o objetivo e agora eu vou relaxar, né? É isso que a gente tende a fazer isso com qualquer coisa. E isso aí a gente pode usar como base para tudo, para o meio empresarial, para tudo. Sim. Atingir meu objetivo. Não, agora tu tem que subir mais a régua. Mais um objetivo. Né? Exato. Traçar outro objetivo. Exato, traça o outro e aí como aquele outro objetivo ele vai ser maior, então requer mais esforço, né? E às vezes também eu falo assim, E como a Fernanda falou, a gente vivencia isso. Eu ia fazer até uma brincadeirinha lá, pegando da nossa presidenta, né? Atingiu a meta, agora dobra a meta. Pra meta. Mas eu queria pegar um gancho aqui, que não encerrou ainda esse assunto, né? Que isso começa, como o Marcelo falou ali, né? Na nossa base que a gente vai puxando, né? Então, desde a educação infantil, né? A gente tem essas aulas já dentro da grade curricular. Né? Então, a gente tem a Lise lá na educação infantil, a gente tem outros professores também que se destacam, né? Meu filho, ele tem 2 anos e ele já joga futebol, né? E vôlei. E ele tá jogando vôleizinho também. Ele tem 2 aninhos, gente, né? Então, assim, e é tão legal tu poder ver isso dentro da escola, né? A gente tem lá o campinho deles de futebol, tem as traves, né? Eu, como mãe, eu recebo os videozinhos. Então, isso começa na educação infantil, dentro da nossa grade curricular. Depois, quando vai para ensino fundamental, aí eles têm também a educação física dentro da grade curricular. A gente vai acompanhando, né? O Marcelo e a Vanessa, eles vão acompanhando, né? A equipe ali, o time de professores vão identificando esses talentos e vão puxando, que é agora os treinamentos que a gente vai começar para o GPQinho, né? Então, e aí é uma coisa tá linkada com a outra, até chegar lá no EPIC. Então, todas as nossas unidades, a gente vai trabalhando a parte esportiva, né? Não só aqui em Balneário,
como nas outras unidades que a gente tem, Itapema, Camboriú, né? Itajaí. Claro que tudo começou agora em de Balneário, então a gente tem uma estrutura bem definida, né? Nas outras sedes também. Então a gente tem os interclasses que a gente faz com todas as sedes, né? Tem a Todas as Taça sedes. Leão, né? Sim, nem chegamos. Enfim, então tem bastante coisa. Mas daí só pra gente relembrar que vocês estavam falando sobre aquele olhar atento, de como a gente faz as escolhas, desse olhar voltado para o esporte. Então, assim, para os papais também ficarem tranquilos, porque às vezes os pais embutem sonhos nos filhos, e às vezes não é aquilo que o filho é melhor. Vou dar um exemplo. Os pais querem que todas as crianças, principalmente os meninos, sejam jogadores de futebol. Aí a gente vem lá e a gente chama teu filho para jogar queimada. A gente chama o filho para jogar basquete, para jogar um vôlei, um handebol. E de repente, pai, não, mas o meu filho tem que jogar futebol. Mas a gente está olhando. Nós estamos fazendo toda essa percepção dentro da escola e vendo que ele tem potencial para outra modalidade. Então, assim, os pais às vezes acalmar um pouco o coração, porque quando o professor fala isso, a gente não fala para agradar ou para prejudicar. A gente está tentando incentivar e vendo o potencial que ele tem de verdade. Com certeza, até porque pode prejudicar o aluno, né? Vou dar só um exemplo básico aí, Michael Jordan, né? Que o pai dele queria que ele fosse jogador de beisebol, né? Pois é. Tornou É sobre que tornou. o nosso aluno que a gente falou. Só um também, pequeno talento queria enterrar, né? Quase nada. que é o que o Marcelo falou do Lauri, que jogava futebol, e de repente falou, vamos jogar vôlei? Aí não, eu falei, sim, tu tem todo o talento para ir pro vôlei. E hoje ele se identifica e subiu pelo vôlei. Então, assim, quando um professor tiver esse olhar para pais, famílias, deixem ele provar um pouquinho esse esporte, porque a gente tá falando que ele tem talento. Com certeza. Estávamos falando aqui do poder transformador do esporte, né, da educação na vida das pessoas. O esporte promove várias coisas, né? Promove ali a autoestima, promove o senso de equipe, mas também ele promove uma coisa que eu acho uma das coisas mais bonitas do esporte, que é a superação. E eu tenho certeza que com todos esses anos que vocês estão atuando, né, com esses jovens no esporte, o que não falta são histórias de superação. Não podemos contar todas aqui, então eu vou pedir que vocês contem uma história de superação para nós. Nossa, temos muitas histórias de superação, né, galerinha? Muitas e muitas. Superação quando um atleta se machuca, fica fora de competições. No momento atual, temos até o meu filho está fora do brasileiro, que sofreu uma lesão grave. Mas em breve já está no caminho da superação. Mas tem uma em especial. Nós temos um aluno, vou citar seu nome porque você é um orgulho para a gente. É o Matheus Berlanda. O Matheus Berlanda veio para a escola como atleta de basquete. Revelação, né? Revelação. Do estado, ia ser o melhor atleta do estado de basquete no ano dele. Isso. E o Matheus veio pra gente e acabou que num aquecimento por um jogo ali da associação, o Matheus sofreu uma grave lesão. E o procedimento não foi fácil para ele, foi bem difícil. Mas eu digo assim, nunca baixou a cabeça, nunca desistiu da vida. Nunca se enfiou num quarto ou entrou numa depressão. E o Matheus cada vez mais vem nos provando o que é a superação. Hoje o Matheus vai para o Brasileiro com a gente. A gente nem tinha combinado sobre isso, porque falamos dos esportes coletivos. Mas o Matheus vai para o Brasileiro no esporte individual. Hoje o Matheus é o nosso atleta paraolímpico. Se Deus quiser, né, Matheus? Vai pro PAN Então, agora, ele né? vai pro PAN agora. Então, ele se superou. Porque as dificuldades que ele passou, qualquer outra pessoa Na podia fase ter da vida desistido. dele, né? E numa fase ainda bem jovem. Bem E jovem. ele não desistiu e está provando para todo mundo o quanto ele é bom e o quanto ele ainda pode ser melhor, né, Matheus? E em tudo também, né? É em comportamento, é em educação, é em estudo. É um atleta nota 10 também. Então, acho que isso tudo é a superação dele, né? E tá lá com a gente. Agora, rumo ao PAN. Essa lesão que ele teve a perna amputada, né? A Vanessa não comentou, mas ele teve uma amputação, né, na perna e ele era um atleta de alto rendimento, né? Então, tu imagina um adolescente de quantos anos? 16. 16 Agora, anos, né? na Mas na época, época, Era 14. 14 Pois. anos, É, né? Tá ali no seu auge sim. da vida de atleta, né? Ali, ele tava só em ascensão e aí, pá, acontece um acidente e ele precisa amputar a perna, né? Então, a gente conseguiu, né,
Vanessa, fazer todo um acompanhamento com ele, né, de essas partes, até a Vanessa pode dar mais detalhes, né, para que ele não desistisse, né, e isso não tem preço. Por isso que ela tá falando, né, dele, porque ele realmente é um aluno que se destaca, né, e essa superação, né, porque é aquilo que tu falou, que o Ayrton Senna fala, né, falava, né, que o teu inimigo é tu mesmo, né, porque tudo é aqui, né, é naquilo que a gente pensa. Sim. Então, parabéns para os nossos alunos. Parabéns né, para todos. Para todos eles e para o nosso time, que a gente tem tanto orgulho, né? Eu falo, né? Eu brinco com eles que eles são o nosso Dream Team, né? Que é o time dos sonhos, porque realmente são, né? Eu acredito que qualquer escola gostaria de ter um time como nós temos, né? De equipe. Mas esses são do ângulo, né? E a gente tem muito orgulho, né? Então, eu acho que nós gostaríamos de agradecer a confiança da escola, de vocês, de estar oportunizando para a gente todo esse sonho, né? Que eu e a Vanessa tivemos e estamos hoje concluindo a primeira fase, que queremos talvez ir para o Mundial. Quem sabe um sul brasileiro. Né? E nós sonhando. vamos. Estamos sonhando. Então, agradecer a família, a escola Ângulo, né? Vocês, a dona Elaine, pela oportunidade de estarmos trabalhando com vocês. Nesses 10 anos que a Vanessa já está conosco, né? Eu lembro que logo quando ela começou na escola, a gente ia fazer alguma coisa e daí daqui a pouco eu via, tava o Marcelo junto, daí vinha a mãe, vinha o pai, vinha a avó, né? Vinha a mãe dela, vinha toda a família, daqui a pouco tinha um monte de gente, assim, então eu sinto, meu Deus, mas quem que é toda essa gente, né? E aí, assim, a gente ia, cada coisa que a gente tinha, o Marcelo nem trabalhava conosco, mas automaticamente ela colocava ele para trabalhar, né? E isso, né, é esse envolvimento que a gente tem falado, né, da nossa equipe, da nossa família, né? O Ângulo, ele tem uma história de superação também, né? Porque no outro podcast, né, a Elaine falou, né, que ela não tinha nada e ela teve muitos motivos para desistir. Então essa também é uma essência nossa, né? De não desistir, de caminhar junto, né? De andar junto, de superar os desafios, né? Ela falou que no outro podcast, né, desistir não era uma opção. E é isso que a gente tem transmitido para os nossos alunos, né? Que desistir não é uma opção. Que a gente quer que a gente vai ajudar eles, né? No que eles precisarem. E é assim o nosso time também, né? Dentro daquilo que a gente pode, a gente está sempre conversando, alinhando. Tá, não dá desse jeito, vamos fazer assim, então. E assim a gente vai indo rumo, né? A mais um ano, né? A mais conquistas. Até o Jéssica, né, o GBEC que a gente não falou, que a gente falou pouquinho. Nem tem troféu aqui, né? O GBEC a gente falou, né, que agora foi a primeira... O juvenil, a primeira fase, só a né? primeira Agora vai depois o fase. infantil. E o GBEQinho, então, assim, poxa, o juvenil é difícil, né? Porque tem escolas boas também aqui em Balneário. Então, assim, foi uma conquista que foi... E foi uma diferença de pontos grande, né? E aí isso muito nos orgulha, né? Não só dessas conquistas do esporte, hoje a gente está falando muito do esporte, mas do todo, de tudo aquilo que a gente faz dentro da escola, porque são muitas famílias envolvidas. Não só, hoje a gente tem mais de 600 colaboradores diretos, né? Então são toda essa família envolvida, né, de colaboradores, mas as famílias que a gente atende. Porque um aluno, ele representa o pai e a mãe, né? Todo um contexto, no caso da Vanessa, vinha a mãe dela, o pai dela, vinha todo mundo, né? Vinha o Marcelo. Todo mundo ajudando, bora trabalhar. Isso é bíblico, né? Porque oferecer o tudo, né? A gente oferece o tudo que nós temos, né? Então é bíblico. A Bíblia diz, né, do servo, né? Tá falando ali de uma pessoa que tá servindo, né? Ofereça como se fosse a Deus, né? Então a gente tem que trabalhar com essa visão de estar pensando sempre em oferecer o tudo, oferecer o melhor. Essa é a nossa entrega. A nossa entrega é o nosso tudo. Sim, hoje nós falamos muito aqui, se repetiu muito a palavra família. E eu acho que ela o que melhor traduz o que é o Ângulo, né? O que é o Ângulo Rede Sul. É uma grande família e ela se torna muito visível, muito palpável, muito presente quando tu conta a história de superação do Matheus, o como vocês acolheram ele, né? Um jovem ali que tinha todo aquele...
tem, né, todo o potencial, mas no caso ali, como um atleta profissional, de acontecer esse incidente, em outro lugar talvez teriam descartado ele, talvez teria perdido o valor, perdido o interesse, e quando tem uma família por trás, é aquela que fala assim, ei, levanta, ainda não acabou, isso é só o começo, se não é por esse caminho, tem um outro caminho, Deus tem um outro caminho para ti, tem um outro plano para ti. E aí vem também a questão da fé que o ângulo traz, que quando tu tem Deus, tudo tem um propósito, né? Então nada é gratuito, então nunca é o fim, sempre é o algo para te levar em outro local. E talvez a história dele é uma história que ela ia ter uma dimensão e agora vai ter uma dimensão totalmente contrária, totalmente maior e atingir muitas vidas e ser exemplo para muitas vidas. Tem um exemplo, tem até um filme disso, eu não me lembro o nome nem da esportista e nem do filme, mas é de uma surfista, se eu não me engano, americana, que ela tinha um grande potencial. Como é que é o nome? Banker, eu acho que é o nome do filme. Eu acho que é. Que ela tinha um grande potencial profissional e ela foi atacada por um tubarão, né? E perde um dos braços e daí ela passa... Continua surfando. Ela continua surfando. Conseguiu ser campeã. E ela conseguiu ser campeã e passou a ser inspiração para muitas pessoas. Então a gente nunca sabe os planos de Deus, a gente nunca sabe onde é que a gente vai chegar. Mas o ponto é primeiramente, parabenizar o Matheus. Inclusive eu queria deixar para quem está nos assistindo, colocar nos comentários aí a sua história de superação. A gente quer saber qual é que é a tua história de superação. Coloca aqui, se não é a tua história de algum parente, de algum amigo, de algum familiar, coloca aqui a história para a gente estar compartilhando. Estamos todos aprendendo, né, em torno dessas histórias. Mas está parabenizando vocês, né, que estão à frente desse trabalho, de estarem à frente desses jovens, de estarem monitorando, abraçando, acolhendo jovens como o Matheus e como todos esses outros, e eu acho que essas conquistas, né, que estão muito bem representadas aqui com todos esses troféus, são só um pequeno fruto do trabalho maior que vocês estão exercendo na vida dessas pessoas e na vida das pessoas que se inspiram através dessas pessoas. Sim, nossa, só agradecer, é muito bom a gente poder contar com uma rede de apoios, né? E que vivam esse sonho junto com a gente, que é o que eu falei antes. Então, temos ainda meio ano pela frente, e eu falo assim, se Deus quiser e Ele há de querer, vai nos abençoar mais ainda, mas somos muito gratos por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente conquistou, e por tudo que há de vir, né? Que tenha a bênção de Deus nas nossas vidas. Amém, é isso mesmo. Parabéns para o Marcelo, parabéns para a Vanessa, parabéns para todos os envolvidos, para a Rede Ângulo, para todos os alunos, esportistas. E se tu faz parte desse grande time, dessa grande família, tu deixa um like nesse vídeo e já coloca o teu nome aqui nos comentários que a gente quer saber quem é que faz parte dessa história. E falando em história, são 28 anos de Rede Sul e 75 anos do Sistema Ângulo. É isso mesmo, né? Nós estamos aqui contando só um pedacinho da história, né? Então, é um pedaço desses 28 anos aqui em Balneário Camboriú, né? A rede já se espalhou aqui pelo estado, né? Já estamos em 5 cidades. E hoje foi só um pedacinho da história, né? E aí a gente tem aqui mais um pouquinho da história para contar, porque a gente mostrou aqui que dentro da nossa escola o aluno é o centro, né? Ele é o foco, né? Então, a gente tem uma coisa que 75 anos de sistema de ensino, temos muitos alunos que utilizaram, né, o sistema, né? Então, por isso, não existe ex-aluno ângulo, né? Aqui está a prova, né? Não existe ex-aluno ângulo, né? O ângulo vive no coração e vive na mente de todos que passaram pelo sistema, que são muitos alunos, né? Nós temos em diversas áreas, né? Até senador da República a gente já teve aluno que foi aluno ângulo, né? Nossa, senador da República, que honra, hein? As conquistas, então, elas ficam para sempre. Em todo lugar, em todas as profissões, sempre tem um aluno ângulo, né? Como eu falei aí, até no Senado nós já tivemos um aluno ângulo, né? E aí por isso esse sistema ele é apaixonante, né? Dá até para fazer um carinho no leão, né? Ele é também inesquecível, porque olha só essas histórias que foram contadas aqui, isso aí vai ficar para a memória de cada um desses alunos que passam, né? Por isso o nosso sistema, né? Ele é mais do que um sistema, ele é uma nação. E nós estamos falando isso porque
nós resolvemos fazer a nossa campanha do sistema falando sobre isso, falando sobre a nação anglo. Eu vou passar um vídeo rapidinho aqui para todos poderem ver. É o vídeo da nossa campanha de 2026. E aí a gente está estreando aqui hoje no podcast já a nossa campanha 2026. Dá uma olhadinha aí. Nossa escola é o lugar onde todos os futuros se tornam realidade. Um lugar que possui idioma próprio, que traz clareza e sentido no ensinar. Lugar onde vive o leão, com sua força e sua garra. Um lugar de fronteiras amplas e em constante movimento. Nossa escola é um lugar com uma cultura específica. A metodologia do Sistema Anglo de Ensino, que há 75 anos forma jovens capazes de realizar o sonho de cursar as melhores universidades. Aqui somos uma nação de gente que gosta de ensinar, encontrando gente que quer aprender. É por isso que podemos dizer com orgulho, somos parte da nação anglo. É isso aí. Por isso o nosso sistema, ele é apaixonante, ele é inesquecível, né? A nossa escola é apaixonante e inesquecível. Essas histórias, elas vão marcar gerações, né? Elas marcam gerações, né? Então, por isso nós temos aqui 75 anos de história, né? Como sistema, 28 anos de Rede Sul. São diversas histórias que já passaram por aqui, né? Apaixonante, inesquecível, caminho na frente, mas na companhia de muitos. Estou adiante do meu tempo, olhos fixos no futuro. Sou forte, sou fera, sou uma nação anglo. 75 anos e 28 anos, Anglo Rede Sul. Fernanda, quer falar alguma coisa? Não, eu vou fazer a segunda vozinha ali pra ti. Ah, então tá. Mas vamos, só para mostrar aqui essa parte, né, da nossa campanha. Vamos... Não, e nos muito orgulha, né, fazer parte dessa nação anglo. Nós realmente acreditamos nisso, né, que o anglo, ele é apaixonante, inesquecível. Né, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de um sistema que foi pioneiro no Brasil, né, que é o vovô dos sistemas, mas ele está sempre inovando, né, ele está sempre na frente. Então, essas histórias, elas realmente marcam, né? E por isso que ele é apaixonante, inesquecível. Olha essa imagem que retrata isso, né? Sou a alegria de aprender, que passa de geração a geração. Sou um tempo que permanece vivo na memória. Recebo a herança do passado e crio o amanhã de toda uma nação. Esse é o nosso sistema. Apaixonante e inesquecível. Aqui, ó, é o nosso... Carrego a vida em um coração que pulsa. Levo cor para lugares e pessoas. O sol é meu companheiro e o horizonte da minha nação, nação anglo. Apaixonante e inesquecível. E aí tá o nosso time comemorando, né? Então essa é a nossa campanha, né? Nosso time comemorando aqui. Os nossos médicos aí, muitos já se formaram até em medicina, já estão nesse caminho também, né? Além dos esportes, aqui nós temos o filho do Marcelo e da Vanessa, que pretende ser médico, né? Então, um atleta de alto rendimento e ainda um menino que tira tudo A, né? Tudo nota 10, e aí vai ser médico, com certeza. E por isso o nosso sistema é apaixonante e inesquecível. Então, né, somos uma nação anglo, e isso aí você vai ver aí espalhado pelos nossos outdoors na cidade, no nosso site, nas nossas redes sociais, porque realmente nós somos uma nação anglo. Então, você que está aí nos assistindo, que não faz parte dessa nação, vem aqui fazer o seu passaporte, vem entrar no nossa nação, faça o seu visto para 2026, vamos estar daqui a uns dias liberando o acesso às novas matrículas, né? Então aqui vem fazer parte da nação anglo, um lugar de fronteiras amplas e constante movimento, integrando todas as idades no mesmo propósito de mudar o seu próprio tempo. E por isso que a nossa escola é o lugar onde a nação anglo se realiza. Tá aí, vem fazer parte, que é um lugar onde tem muito afeto. Vocês puderam ver aqui
o Marcelo, né? O orgulho que eles têm dos alunos, né? É uma família, né? Já é uma família, né? Então a gente tem esse espírito familiar, né? E é um lugar onde tem informação real, né? Eu falei aqui no podcast anterior sobre as virtudes, sobre a nossa missão, que é baseado em emanar realmente as virtudes de Deus, né? E evidenciar isso nos nossos alunos. Então esse é o lugar para essa formação. Se tu quer o teu filho num lugar onde tenha isso, essa é a escola, tá? E aqui é o lugar onde o nosso lema é aula dada, aula estudada, né? Então o nosso slogan é esse aí, já há mais de 30 anos está aqui, né? Ele não poderia fazer falta. E é o lugar onde o esforço encontra o resultado, né? Onde encontra esse resultado. Tem as superações, né? O lugar onde o esforço se torna aprovação. E aí depois vai vir os nossos alunos aí no outdoor também. Vamos colocar aqui os pequenos. E agora eu falo um pouquinho aqui para as famílias que já fazem parte, né, da família Anglo, né, sobre as rematrículas que nós vamos ter. E aí chegou a hora de renovar o visto para 2026, né? O passaporte está aí, né? Então agora tem que bater o carimbo. Encerramos mais um episódio, né? Eu acho que com certeza esse episódio foi um episódio muito edificante, né? Temos histórias aqui fantásticas. Mais uma vez, parabéns, né, ao Marcelo e a Vanessa pelo trabalho desempenhado aí à frente da coordenação de esportes, que tem revelado grandes talentos, que tem criado grandes valores, né? Assim como a rede por si só trabalha muito isso com os jovens, né? Queremos saber, nesses 28 anos, ou se tu também está nos assistindo aí de fora aqui da região sul e faz parte da família Anglo, coloque aqui o teu depoimento, coloque aqui em que momento você estudou, qual é o teu relacionamento, que nós queremos ouvir a tua opinião. Deixa o like também, porque eu acho que esse episódio vale o teu like, por todas essas histórias de superação, por tudo que tem essa dupla que tem transformado na vida dos jovens. E não deixe de seguir o canal para receber, né, todas as novidades, para estar acompanhando os episódios. Lembrando que toda terça-feira, 19h37, tem um episódio novo. Não perca esse conteúdo. Uma grande satisfação dividir a mesa com vocês aqui. Foi uma grande satisfação também. Obrigado. Valeu, obrigado. Adorei, foi o nosso primeiro podcast. Concluído com sucesso. Mais alguma coisa para o currículo, né? Com certeza. Não, vocês foram muito bem e já fica aí o convite para muitos outros. Para quem está nos assistindo, deixa aqui o nosso obrigado pela tua audiência até agora. Nos vemos numa próxima. Até lá. Até mais.